Olá, família! A nossa aula para a família hoje vai ser sobre bronquiolite. O que é a bronquiolite? A bronquiolite é uma doença viral. O principal vírus que causa a bronquiolite é o vírus sincicial respiratório, mas existem outros vírus que também podem causar. É uma doença sazonal, ou seja, que ela predomina em determinada época do ano. Essa época do ano agora é uma época forte para a bronquiolite, onde a gente tem muitos casos. Crianças pequenas, principalmente aquelas abaixo de um aninho, quanto mais nova a criança, maior a chance de gravidade, assim, maior os sintomas mais graves dessa criança. Abaixo de um aninho, 6 meses, é uma faixa etária de predominância e de pacientes um pouco mais, que pode vir a agravar, não que todos esses pacientes vão agravar não, mas que pode acontecer. Então, a bronquiolite acomete o bronquíolo, que é uma parte do pulmão do bebê. E os sintomas, como que começa essa doença? Geralmente começa como um quadro de um resfriado, a criança tem uma coriza, a criança tem uma tosse, ela pode ou não ter febre, e depois essa criança, o que faz os pais procurarem atendimento para essa criança é que eles notam um desconforto respiratório, que pode ser leve ou não, e uma tosse um pouco mais significativa. Por que a criança na bronquiolite apresenta desconforto respiratório? Gente, pelo tamanho da via aérea, tem vários vídeos no Instagram que eu falo isso. Se a gente pega a via aérea da criança, quanto menor ela for, por exemplo, uma via aérea pequenininha, por exemplo, assim, Aí na bronquiolite a gente tem toda aquela quantidade de catarro. Então, numa via aérea desse tamanho, se você tem muito catarro ali, ela pode obstruir grande parte dessa via aérea e a criança ter uma dificuldade respiratória, ter uma queda de saturação. É totalmente diferente de um adulto, que se o adulto é contaminado pelo mesmo vírus, ele não vai ter a doença e ele não vai fazer o desconforto respiratório, porque ele tem uma via aérea muito maior, então ele precisa de uma quantidade muito maior de secreção ali para fazer a obstrução dessa via aérea. Então o ar vai conseguir ir e voltar, diferente de um bebezinho. Por isso que a gente fala tanto da lavagem nasal e que é o principal tratamento para bronquiolite. A gente tem vários estudos que mostram que várias medicações que ainda são usadas, que ainda são prescritas, não têm eficácia. Mas a gente tem alguns medicamentos que a gente faz teste terapêutico. O que é teste terapêutico? Você tenta usar esse medicamento para o paciente, se ele responder bem, ok, pode continuar usando. Se ele não responder bem, tira. Não vai fazer diferença no tratamento desse paciente. Como, por exemplo, medicamentos como broncodilatadores, que ajudam a, assim, popularmente falando, a abrir o pulmão. Por exemplo, o salbutamol, a Aerolim, que tem criança que está chiando na bronquiolite que responde e outras crianças não. Mas se a criança está chiando, uma pergunta que sempre acontece. Mas se a criança está chiando, não teria que usar? Não, gente, porque a fisiopatologia da doença é totalmente diferente. Um bebê chiador, uma criança que tem asma, ela chia por uma hiperreatividade brônquica, é totalmente diferente de uma criança que apresenta um chiado na bronquiolite, que ela está apresentando essa parte, esse chiado, principalmente ali por aquele excesso de secreção. Então, o principal tratamento na bronquiolite é a lavagem nasal, tá? É uma doença que a gente fala assim, de picos, Então, às vezes a criança passa o dia bem, tá alegrinha, tá sem desconforto respiratório, às vezes chega no final do dia, à noite, a criança começa a ficar mais cansadinha, tem aquele desconforto respiratório que às vezes os pais notam que lavou o narizinho, a criança melhora. Então, nem toda criança com bronquiolite precisa ser hospitalizada. Muitas das crianças conseguem acompanhar em casa. Para essa criança ficar em casa, o que ela precisa ter? Ela precisa conseguir ingerir alimentos por boca. Se essa criança só mama, ela precisa conseguir mamar. Ela não precisa mamar a quantidade que ela mama quando ela está bem, mas ela precisa conseguir mamar. Porque se a criança não ingere alimentos, ela para de mamar, ela vai desidratar. Se ela desidrata, esse catarro fica grosso, mais grosso ainda, mais difícil de sair. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Então, a criança precisa aceitar alimentos. Quando eu falo alimentos, aquela criança que come, que já começou a introdução alimentar, os alimentos que ela já come, ou uma criança que até 6 meses que só recebe leite, ela precisa conseguir mamar, seja o peito, seja a mamadeira, tá? Essa criança não pode ficar sem aceitar nada. Essa criança não pode ter um desconforto respiratório tão significativo que faça ela apresentar gemência, que faça ela ficar roxa, isso não, tá?
pai e mãe notou que a criança está com desconforto respiratório, essa criança precisa ser avaliada, até para o pediatra ver e falar, não, esse desconforto é aceitável, não, esse desconforto não é aceitável, precisa internar, alguma coisa assim, tá? A gente tem várias diretrizes que falam sobre a saturação da criança, que às vezes na bronquiolite a gente consegue tolerar uma saturação um pouco mais baixa com essa criança ainda em casa. A gente tem diretrizes que falam 92%, outras falam 90%, mas geralmente a gente tolera ali 92%, 94%, desde que essa criança aceite alimentos, o leite, né? Eu falo muito isso porque isso é muito importante, a criança precisa ter aceitação por boca, essa criança não esteja gemendo e não tenha um desconforto respiratório tão significativo. Então, é uma criança que ela vai sendo avaliada de perto e o pediatra vai tendo contato constante com os pais, tá? E aí, precisa de antibiótico? Gente, não precisa de antibiótico porque é uma doença causada por vírus. Antibiótico não trata vírus, antibiótico trata bactéria. Em alguns casos precisa de antibiótico, mas não pelo vírus, precisa de antibiótico porque fez uma infecção bacteriana secundária. O que quer dizer isso? O paciente começou com uma infecção por vírus e por algum motivo ela teve uma infecção bacteriana também. Por exemplo, na bronquiolite, que a criança fica muito secretiva. Aquele catarro, se fica parado ali, não consegue sair, não faz a lavagem nasal, pode fazer proliferação de bactéria ali naquele catarro e a criança desenvolver um quadro bacteriano e aí sim precisa de antibiótico. Ou aquelas crianças que ficam muito graves, que vão para UTI e que no exame de imagem, por exemplo, no raio-x, a gente fica em dúvida se isso é só viral, isso é bacteriano, aí entra com antibiótico para essas crianças também. Mas falando, a maioria das crianças que conseguem ficar em casa, que ficam bem, não precisa de antibiótico. Não precisa de antibiótico, não precisa do corticoide, não precisa do Aerolim, tá? A maioria das crianças é só a lavagem nasal. Eu sempre falo do meu filho que quando ele internou com 5 meses com bronquiolite, internou porque gemia, fazia um desconforto respiratório um pouquinho mais importante e ele não estava aceitando mamar. Na época ele tinha 5 meses, estava em aleitamento materno exclusivo, não conseguia fazer a sucção no peito, então ele teve que internar por isso, pelo risco de desidratação. Ele só lavou o nariz e recebeu o sorinho na veia, acabou, não precisou de nada a mais, tá? Essas crianças com bronquiolite, nem todas as vezes a gente vai precisar radiografar o bebê. Se o pediatra conseguiu fazer o diagnóstico do bebê no consultório, ele não identificou nenhum sinal de alarme, ele acha que esse bebê não vai piorar, ele não precisa radiografar esse bebê, tá? Então, assim, a gente pode ter muito bem isso em mente, e se ele opta por radiografar, a gente não precisa ficar radiografando de novo, tá, gente? Se o bebê tem melhora, a gente não precisa ficar fazendo raio-x de controle. E a tomografia a gente também não vai precisar fazer nos nossos bebês. A tomografia é um exame que tem alta incidência de radiação. Uma tomografia equivale a mais ou menos 200 radiografias, então a gente não vai ficar fazendo tomografia nesses bebês, a não ser que ele tenha feito um exame de imagem, tem alguma coisa grave que não conseguiu ver no raio-x, aí sim vai fazer uma tomografia, mas de rotina não, tá, gente? A maioria dos bebês na bronquiolite conseguem tratar em casa, até mesmo aqueles menores que eu falei aqui pra vocês, que são os que têm maior chance de piorar, na maioria das vezes eles conseguem ficar em casa, conseguem ter o acompanhamento em casa. Em casa eu falo assim, é ambulatorial, né? A família sempre em contato com o pediatra, a gente vai vendo como tá esse bebê. O que a gente avalia depois desse bebê? Mesmo ele melhorando, a tosse da bronquiolite pode persistir por um período. Tem bebês que ainda ficam semanas tossindo. Então, não é uma tosse que vai sumir do dia para a noite, tá? É uma tosse que às vezes persiste por um tempinho. Mas o que a gente precisa avaliar no nosso bebê? Sempre o estado geral dele e o que ele está aceitando por boca, porque isso é muito importante. De novo, a hidratação do nosso bebê é tudo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre a bronquiolite, a forma da gente evitar a bronquiolite. A principal forma é evitar aglomeração, evitar receber visita de pessoas doentes, de pessoas com sintomas gripais, principalmente para aqueles bebezinhos muito pequenos, tá? Recém-nascidos, nos primeiros meses de vida, tá bom? Tenham um bom dia.